Olá, amigos da TV Justiça. Você já sabe, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. Plenárias começa agora. E hoje com os principais momentos, os principais julgamentos das sessões dos dias 19 e 20 de outubro de 2016. Karina, muitos temas em julgamento, só que predominou essencialmente direito tributário. A matéria tributária vem sido uma constante nessa presidência da ministra Carmen Lúcia e não foi diferente nessa semana. E com uma coincidência, essa semana nós tivemos uma sessão extraordinária na quarta-feira pela manhã, a ordinária à tarde e a sessão da quinta-feira. Então nós tivemos resultados bastante produtivos, vários julgamentos realizados, recursos extraordinários cuja decisão do Supremo deve ter o reflexo em vários outros processos sobrestados no Brasil, em razão da repercussão geral reconhecida, e matéria tributária, também foi, de certa forma, o grande ator dessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto da quarta como da quinta-feira, fazendo um parênteses apenas para um julgamento de uma extradição que ainda não foi concluída, mas pela segunda vez veio ao plenário. Houve uma discussão sobre a aplicação do direito internacional ou do direito interno para se deferir ou não a extradição de um argentino acusado sob a sua alegação e a alegação da Defensoria Pública de que seriam crimes políticos e que, portanto, não poderia ser extraditado, mas o ministro Edson Fachin, relator dessa extradição, dá uma conclusão no seu voto e uma maioria que já se formou a partir do voto vista proferido nesta semana pelo ministro Teori Zavascki vai se encaminhando para um sentido contrário da divergência. A ministra Carmen Lúcia pediu vista e esse processo deve retornar em breve, já que se trata de um pedido de extradição e cuja a prisão cautelar que esse argentino estava sobre ele, acabava recaindo, foi convertida em prisão domiciliar em razão da idade já avançada. Mas é um caso que deve ser concluído em breve em razão dessas circunstâncias de fato que envolvem todo um processo de extradição. No mais, matéria tributária essa semana. É exatamente com isso que nós vamos começar nesta quarta-feira pela manhã, lembrando que nós tivemos uma semana um pouco atípica, já que tivemos uma sessão plenária extraordinária convocada para quarta-feira de manhã, com a sessão ordinária realizada à tarde. Pela manhã, os ministros do Supremo se reuniram nesta sessão, na qual a pauta incluiu a retomada do julgamento, exatamente como vimos, de um processo envolvendo o direito tributário. O recurso extraordinário analisado pelos ministros trata da restituição de imposto sobre comercialização de mercadorias e serviços cobrado de forma presumida e pago de maneira antecipada. O caso chegou ao Supremo porque uma empresa questionou acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu que a restituição só deve ser feita se o fato gerador daquele imposto não for realizado. O argumento da parte recorrente é de que a restituição também deve ser feita quando o valor do fato gerador também seja inferior ao daquele cobrado de forma antecipada. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, a cobrança antecipada de valor maior deve ser restituída em caso do fato gerador não ser realizado ou quando tiver valor inferior. A lógica do meu voto é, se é possível apurar, e tanto é possível que os estados instituíram leis permitindo a restituição da diferença. Então, se é possível apurar o que é real, eu acho que não se deve trabalhar com uma presunção definitiva. Se a operação subsequente for em dimensão econômica superior à da presunção, o fisco pode cobrar a diferença também. Portanto, a lógica de ser o valor real da operação e não o presumido pode favorecer o contribuinte ou pode, eventualmente, desfavorecer o contribuinte. Portanto, nós estamos de acordo que o Estado pode. Estamos em desacordo quanto à presunção ser definitiva ou não definitiva. Acho que essa é a situação posta de uma forma bem simples. Obrigado, presidente. Ele acompanhou o voto do relator, ministro Edson Fachin, que havia votado na sessão anterior, dando provimento ao recurso. Voto divergente teve o ministro Teori Zavascki. Para ele, a jurisprudência do Supremo deveria ser mantida. Ressalvadas as óbvias situações de excessos injustificáveis ou desarrazoados na fixação desse valor agregado, é condição inerente ao sistema de distribuição tributária progressiva. É isso que eu quero dizer. Essa é íncito a natureza desse instituto,
que tem assento constitucional. Por isso, eu penso que tem razões muito fortes para que se mantenha a jurisprudência assentada pelo Supremo. Não vejo razão nenhuma diante dessa, pelo menos, grande divergência, mas em face da razoabilidade das razões adotadas pelo Supremo na ADI 1851, meu voto é no sentido de que se mantenha essa jurisprudência. Não vejo razão nenhuma para mudar a jurisprudência do Supremo sobre a matéria. Por isso eu voto pedindo vênia por negar provimento ao recurso extraordinário. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux também votaram de acordo com o relator. Quando a Constituição fala em fato, a não ocorrência do fato gerador, desse fato gerador presumido, nela se compreende, na minha visão, o fato gerador presumido que ocorre com uma dimensão material diversa daquela que ensejou a presunção. Uma estratégia dessa de substituição tributária com devolução só vai incrementar o pagamento, sabendo que, eventualmente, a diferença entre o real e o presumido vai ser restituído. Eu votei assim no STJ, mas foi conferir que votei calcado na jurisprudência do Supremo, e peço vênia, então, para acompanhar o relator. A divergência apresentada pelo ministro Teori Zavascki também foi acompanhada pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nós vamos estar mexendo num instrumento hoje vital para dar universalidade, praticidade, generalidade ao ICMS. Portanto, pelas razões jurídicas, pelas razões práticas, pela jurisprudência do Supremo, voto no sentido de desprover o recurso na linha do voto do ministro Teori Zavascki. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, foi a vez dos ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia votarem. Ambos acompanharam o voto do relator, mas o julgamento foi suspenso, pois os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski estavam ausentes justificadamente. O julgamento foi retomado na tarde da própria quarta-feira. Como vimos, houve a convocação de uma sessão extraordinária pela manhã e a sessão ordinária, que normalmente já acontece às quartas-feiras. Houve a continuidade do julgamento e o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que empresas que recolhem ICMS a mais têm direito à restituição. No início da tarde, o julgamento foi finalizado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que também acompanhou o relator favoravelmente à restituição. Vale recordar a lição de Carlos Maximiliano, para o qual, entre aspas, descoberta a razão íntima e decisiva de um dispositivo, transportam-lhe o efeito e a sanção aos casos não previstos, nos quais se encontram elementos básicos idênticos aos do texto. Assim, digo eu, ao autorizar o mais, isto é, a devolução imediata e preferencial da quantia paga, caso não se verifique o fato gerador presumido, o texto constitucional, a toda evidência, autorizou o menos, ou seja, a restituição do valor indevidamente pago a maior. Não se argumente, portanto, que a restituição imediata e preferencial do tributo somente é possível na hipótese de inocorrência integral do fato gerador, visto que, se o texto constitucional garantiu ao constituinte um plus, não se admite, como querem alguns, uma interpretação restritiva para afastar o direito de reembolso caso se verifique o minus, quer dizer, se ocorrer a realização apenas parcial daquele pressuposto. A interpretação que desautoriza a devolução nesses termos, ademais, também nega vigência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa e aquele que garante a repetição do indébito, os quais constituem balizas fundamentais do direito. De fato, aí cito Marco Aurélio, Greco, e continua que a proibição de restituição do imposto pago a maior igualmente não se coaduna com os princípios constitucionais de natureza tributária aplicáveis à espécie.
Em outras palavras, o ICMS recolhido pelo contribuinte substituto apenas se torna efetivamente devido com a ocorrência do fato gerador. A inocorrência total ou parcial deste impõe que se faça devida adequação da regra ao fato, sob pena de afronta aos princípios da moralidade, da legalidade e do não confisco. Em conclusão, senhora presidente, eu digo que dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, com base no artigo 7º, parágrafo 7º, artigo 150 da Constituição Federal, a possibilidade de exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior nas hipóteses de substituição tributária para frente, em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para o efeito de incidência do ICMS. Como teve repercussão geral reconhecida, os ministros firmaram a seguinte tese. É devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando, talvez aqui o ministro esteja sugerindo trocar pela partícula C. Estou de acordo. Se a base de cálculo efetiva da operação for inferior ao presumível, porque a condição é exatamente essa. A decisão só vale para as ações que já estão em discussão no judiciário ou estavam sobrestadas em razão da repercussão geral. O entendimento vai solucionar mais de 1.300 ações que estavam suspensas, aguardando o precedente do Supremo. Este foi um dos julgamentos da sessão plenária desta quarta-feira. No próximo bloco, nós vamos rever com a Karina, inclusive, outros julgamentos que também foram destaque nesta semana. E ainda a sessão plenária desta quinta-feira em destaque aqui no plenário, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o plenário e os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco, vimos que na sessão extraordinária da manhã e também da tarde, nós tivemos a predominância do debate a respeito da chamada substituição tributária em relação ao ICMS. Karina, foi uma semana bastante caracterizada pelo direito tributário. Nós vamos ver daqui a pouco também uma extradição, como você já disse no início do programa, mas também, tanto na sessão da quarta quanto da quinta, também se falou sobre PIS e COFINS. Exatamente. Na quarta-feira, esse tema voltou ao plenário, mas sobre a forma de uns embargos de declaração, na verdade, segundo os embargos de declaração, num recurso extraordinário, 2 recursos extraordinários julgados pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, que confirmou a isenção, ou seja, o afastamento da necessidade de se pagar a COFINS pelas sociedades civis de profissionais liberais. Entendo, sociedades de advogado? Não, antes havia uma lei complementar que isentava o pagamento da COFINS. E essa lei complementar teria sido revogada por uma outra lei ordinária, e daí surge a questão de constitucionalidade, que se alegava que uma lei ordinária não poderia alterar uma lei complementar, buscando assim alguns escritórios de advocacia, e inclusive o Conselho Federal da OAB, afastar aquela revogação e, consequentemente, a obrigatoriedade de pagamento da COFINS. O Supremo Tribunal Federal, naquela época, em 2008, entendeu que a revogação feita da isenção do pagamento da COFINS por uma lei ordinária não era absolutamente inconstitucional, era válida, era legítima, tendo em vista que não há hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, e que, em razão desse conflito, deve-se verificar o efeito da norma na sua plenitude. Mas, nesse caso, a contribuição, a COFINS, que é a contribuição para a Seguridade, para fins da Seguridade Social, para o financiamento da Seguridade Social, ela pode ser regulamentada pela própria Constituição, e é o que diz, por lei ordinária. E acabou ficando decidido nesse sentido. Com relação à modulação dos efeitos, houve uma grande discussão à época se seria necessário alcançar os 2/3 previstos na lei que regulamenta as ações de controle concentrado de constitucionalidade, ou se bastaria um quórum de maioria absoluta no plenário do Supremo Tribunal Federal. E isso faz toda a diferença. Um quórum de 2/3 representa 8 votos no plenário para se modular os efeitos dessa decisão. E um quórum de maioria absoluta, 6 ministros.
Na época, houve um empate para a modulação dos efeitos, ficou 5-5. E a partir dessa discussão, vieram os embargos de declaração tentando reverter aquela decisão do Supremo para se implementar a ideia de que uma maioria absoluta já formada poderia fazer a modulação dos efeitos naquele recurso extraordinário. E foi justamente sobre esse tema que os embargos de declaração foram julgados na quarta-feira. Relatora ministra Rosa Weber entendeu que, não havendo uma declaração de inconstitucionalidade nem de lei e nem de ato normativo, não se aplica o artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e que propõe essa modulação dos efeitos com um quórum qualificado de 2/3, portanto, 8 ministros. Como nesses 2 recursos extraordinários não houve declaração de inconstitucionalidade, apenas uma confirmação da legitimidade da alteração feita pela lei ordinária em detrimento da lei complementar, ela entendia que a maioria absoluta formada já seria válida para a modulação dos efeitos e votou a favor da modulação. Mas a maioria que se formou acabou entendendo que os embargos de declaração, eles pretendem trazer alguma contradição, alguma omissão ou algum outro esclarecimento que o acórdão tenha deixado a desejar. E os ministros entenderam que nos acórdãos dos 2 recursos extraordinários não havia qualquer tipo de contradição a ser sanada e eles acabaram rejeitados. Destaque da sessão plenária da quarta-feira e como vimos também na quinta-feira, como dissemos agora, também houve matéria tributária. Vamos sair um pouquinho dessa matéria, porque na sessão plenária da quinta-feira, como adiantamos antes, houve um pedido de vista que suspendeu um julgamento que discute uma questão importante, a prescrição de crimes contra a humanidade para fins de extradição. O plenário está analisando o pedido de extradição do argentino Salvador Siciliano. Até o momento, 6 ministros votaram contra a extradição e 3 a favor. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. A despeito de termos já os 6 votos que configuram maioria, eu trouxe também um voto por escrito, entretanto, em face de argumentos, especialmente nos votos do ministro Teori e do ministro Gilmar, eu vou pedir licença ao relator para pedir vista desses autos e trarei em 15 dias, porque até o final deste mês já está a pauta fixada. Mas, como eu já estou elaborando a pauta de mês de novembro, na primeira semana eu trarei, então, meu voto, exatamente por causa de alguns argumentos que eu não gostaria de deixar de relevar. Salvador Siciliano é acusado de ter participado de uma organização parapolicial chamada AAA, que atuou na Argentina entre os anos de 1973 e 1975 e é acusada de assassinatos de militantes de esquerda. No STF, a defesa do argentino negou os fatos e alegou que, como os crimes imputados a ele têm natureza política, o Brasil não poderia extraditá-lo. O julgamento, que havia começado no dia 6 de outubro, foi retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Ele votou contra a extradição, destacando que no Brasil os crimes estão prescritos. Em suma, primeiro, é incontestável e reconhecido pelo próprio relator que, à luz do direito do ordenamento jurídico pátrio, encontra-se extinta a punibilidade dos crimes imputados ao extraditando pelo Estado requerente. E segundo, é igualmente inafastável, seja por força do direito interno, seja por força do próprio Tratado de Extradição, firmado entre o Brasil e a Argentina, o atendimento do requisito da dupla punibilidade como condição para o deferimento do pedido extradicional. No caso, estando ausente esse requisito, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, pedindo vênia aos ministros que me antecederam, para indeferir, peço vênia para indeferir o pedido de extradição com a consequente revogação da prisão cautelar do extraditado. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. É uma velha jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que nós não devemos deferir extradição para países que não observam o devido processo legal e o Estado de Direito. Portanto, presidente, pedindo todas as vênias, compreendendo as elevadas razões dos votos proferidos pelo ministro Fachin, pelo ministro Barroso e pelo ministro Lewandowski, a mim me parece que
a extradição, tal como preconizado pelo voto do ministro Thiori, deve ser indeferida. Se cometido o crime no Brasil não pudesse mais o extraditando, né, sofrer a persecução criminal, né, não se há de concluir pela possibilidade de entrega dele extraditando pelo chefe de Estado, pelo chefe do poder executivo. No Brasil, a lei de anistia ainda não foi, né, suplantada. E, a meu ver, ela é óbice por si mesma a conclusão sobre a viabilidade da extradição. E digo que o caso concreto não se enquadra sequer na exceção prevista na lei de anistia. O ministro Edson Fachin, relator do caso, reiterou seu voto. Para ele, mesmo reconhecendo a prescrição, o caso concreto pressupõe a aplicação do direito internacional, devendo prevalecer os tratados internacionais que indicam que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Quando há esta hipótese de crimes contra a humanidade, é o que esses autores chamaram de terceira situação de imprescritibilidade, as páginas 94 e 96 da obra específica desses autores sobre esse tema, asseverando que no plano, portanto, desta imprescritibilidade, há a possibilidade desse enquadramento dos crimes lesa humanidade, dizendo os autores, se os instrumentos da ONU não forem equiparados aos tratados, eis que há também aqui, nessa hipótese, resolução da ONU, que é a resolução 88, de 12 de dezembro de 97, que trata da prescrição ou da imprescritibilidade. Então, dizem os autores, se os instrumentos da ONU não forem equiparados aos tratados, não seria o caso de refutá-los, pois eles estão integralmente de acordo com o regime e os princípios adotados pela Constituição Brasileira, artigos 1º, 2º e 4º, especialmente na primeira parte do artigo 5º, inciso 44. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Salvador Siciliano está preso preventivamente no Brasil desde 2014. Como o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, os ministros decidiram transformar a prisão preventiva em domiciliar até o final do julgamento. Karina, há uma curiosidade em relação a esse julgamento, porque antigamente nós acompanhávamos nas sessões plenárias os julgamentos de extradições, mas já há algum tempo elas são normalmente matéria das turmas do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão que envolve a definição de crimes contra a humanidade, foi isso que justificou a vinda desse julgamento específico para o plenário do Supremo Tribunal Federal, tema tão importante que justificou até mesmo mais um pedido de vista, como disse a ministra Carmen Lúcia, em função dessa discussão e dos argumentos que foram apresentados? Apesar de uma maioria já ter se formado no sentido do indeferimento dessa extradição. Sem dúvida alguma, imagino que esse tenha sido o motivo que o ministro Edson Fachin, relator dessa extradição, tenha trazido o caso bastante polêmico e complexo para o plenário do Supremo Tribunal Federal decidir. Aqui muito se falou durante o julgamento desta quinta-feira, Cadu, em um tal de jus cogens. É um direito, é uma expressão trazida na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969, que o Brasil ratificou, inclusive, e que diz que tem alguns direitos internacionais que são de observância obrigatória para os países que ratificaram essa convenção. E o professor Valério Mazzuoli, no seu livro de Direito Internacional Público, ele diz exatamente quem é que pode definir e quais seriam essas normas de jus cogens. Em se tratando de crimes contra a humanidade, nós teríamos algumas convenções de direito internacional, de proteção dos direitos humanos, que, em sendo mais benéficas a determinado cidadão ou aos cidadãos, ela deveria ser de observância obrigatória e se tornar, portanto, um jus cogens. Então, haveria a possibilidade ou então a prevalência desse direito internacional sobre o direito interno. Mas a maioria que se formou até agora foi no sentido de que o Brasil não ratificou a Convenção da ONU, que trata desses crimes. O ministro Teori Zavascki, e o voto dele acabou sendo o condutor nesse sentido da formação da maioria, para o ministro Teori Zavascki, nem mesmo o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional e fala da imprescritibilidade desses crimes contra a humanidade, poderia ser aplicado ao caso concreto, e ele diz que em matéria penal é a lei brasileira quem deve regulamentar prescrição e imprescritibilidade, afastando, portanto, a possibilidade dessa extradição.
voto vista da ministra Carmen Lúcia, aguardado para o próximo mês. Ela disse, né, que já estaria fazendo essa agenda dos próximos julgamentos e em breve nós teremos a conclusão, portanto, dessa extradição. Karina, encontro marcado também com nossos amigos da TV Justiça na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.